No vídeo anterior, nós vimos como, ao falar da historicidade do conceito de doença mental, Foucault contesta, problematiza que haja uma natureza, uma essência, uma verdade sobre as pessoas que o conceito de doença mental descreve. O conceito de doença mental seria uma forma de descrever essa verdade, essa natureza e essa essência. Então, ele diz, nós precisamos historicizar o que passa a ser considerado como doença mental. Nós precisamos historicizar essa divisão entre normal e patológico. Nós precisamos perceber como esses conceitos, além de não serem a descrição de uma essência, o que eles demonstram é o resultado de um processo histórico de alienação, em que pessoas foram excluídas, em que pessoas foram relegadas a um lugar colocado como desviante, como diferente. E um livro que Foucault mostra isso de uma forma muito brilhante, né? Um livro que transforma como a gente olha para os conceitos da psicologia, é o livro chamado, só um minutinho que não abriu, é um livro chamado História da Loucura. Então vamos aqui abrir a apresentação. No livro História da Loucura, Foucault vai pensando como o que a gente chama de loucura passou a ser objeto de saber. E como a gente já conhece, a partir de Foucault, quando nós falamos de saber, nós também estamos falando de poder. Aqui essa imagem é sobre um dos chamados leprosários. Houve na Europa, com a lepra, essa prática de quando as pessoas adoeciam com lepra, que é uma doença bastante contagiosa, né? Hoje nós não usamos o termo lepra, nós usamos o termo hanseníase, só que no momento histórico em que a lepra emerge, por ser bastante contagiosa, é muito diferente de como a gente cuida, de como a gente trata hoje, né? Por isso que até a forma de nomear se transforma, mas voltando. Né? Por ser muito contagiosa, era uma prática que as pessoas fossem isoladas nos leprosários. Então, pessoas infectadas com lepras iam e ficavam isoladas nesses espaços para que não transmitissem a lepra para outras pessoas. Foucault, ele comenta como esse modelo do leprosário, né, de haver um espaço onde as pessoas serão enclausuradas, haver um espaço onde as pessoas serão isoladas para não contaminarem outras pessoas, foi parâmetro para o início do que nós começamos a chamar de loucura, porque começou a haver a prática de pessoas consideradas loucas serem enclausuradas e isoladas por essa ideia de que elas poderiam ser um perigo para a ordem social. No caso, não apenas as pessoas consideradas loucas, mas também outras pessoas que eram consideradas desviantes e ameaças à ordem social. Então, pessoas alcoólatras, desempregadas, prostitutas, pessoas que tinham cometido crime. Então, aqui, a prática, ela tinha uma finalidade bastante explícita, que era isolar, né, para afastar, porque eram considerados desviantes da ordem social. Nesse documentário chamado Foucault contra ele mesmo, né, é contado como no século XVII teve uma mudança decisiva. Por ordem do rei, os loucos são afastados à força,
junto com todos aqueles que perturbam a ordem social. Então, essa prática de internar, essa prática de isolar, ela surge com essa ideia de se desvia da ordem social, vai sofrer um processo de exclusão. Foucault chama isso de a grande internação. Então, a grande internação é um primeiro momento na história da loucura em que pessoas que eram consideradas desviantes da ordem social são afastadas, são isoladas, são excluídas. Lembrando como é importante essa ideia para Foucault, que o que nós chamamos de doença mental, o que nós chamamos de loucura, longe de ser fruto das luzes da razão que produzem a verdade do conhecimento científico, é fruto do quê? De formas históricas de exclusão. Na história da loucura, então, Foucault fala sobre o século XVII, a grande internação, e no XIX houve outra mudança, né? Essas também são imagens do documentário Foucault contra ele mesmo, porque no século XIX mudou a posição de não ser apenas internar para excluir. Passa a haver uma ideia de que o internamento pode ser uma forma de tratamento. Houve uma medicalização do tratamento. Os loucos agora são considerados doentes mentais. Esse é um movimento que acontece só no século XIX e acontece de uma forma bastante conjugada entre saber e poder. Nós sabemos, né, que na Revolução Francesa, uma das questões simbólicas da Revolução Francesa é Pinel quebrando as correntes das pessoas que estavam internadas, consideradas loucas, acorrentadas, como se fossem animais selvagens. Então, com a queda da Bastilha, houve esse gesto simbólico de quebrar as correntes. Foucault diz que com essa quebra simbólica das correntes, isso não quer dizer que não tenha formas de acorrentamento sem serem de correntes físicas, mas que nessas internações, quando as pessoas internadas passam a ser estudadas, e para ser estudadas, observadas, passam a ser vigiadas, monitoradas, controladas, para produzir um saber sobre elas, são novas formas de correntes que estão ali. Então, nessas internações, que já não são pelo desvio da ordem social, mas sim com vistas a um tratamento, considerado inclusive um tratamento moral, porque a pessoa considerada louca, se ela passasse por um disciplinamento, ela poderia recuperar a razão, é quando os loucos passam a ser considerados doentes mentais e passa a haver, então, uma medicalização da loucura. De pessoas desviantes da ordem social se tornam objetos de estudo, passíveis de tratamento, se tornam internos e depois pacientes. Foucault mostra, então, o processo de medicalização da loucura. E ao mostrar o processo de medicalização da loucura, o que ele quer mostrar é que não existia uma natureza ali para ser descoberta. Uma essência da loucura que sempre esteve lá e agora vem um olhar psiquiátrico e descobre e estuda. Muito do que a gente considera como loucura, muito do que a gente considera como doença mental, não é o que vem antes, mas é o efeito desses saberes e poderes. A loucura, então, vamos sintetizar o que a gente discutiu até aqui. Não é algo que existe como uma substância, como uma natureza descoberta pelos saberes psiquiátricos. Não vêm os saberes psiquiátricos e descobrem. Não há a natureza da loucura. Não há a substância da loucura. Quando se torna um objeto de saber, a partir do século XVIII, e principalmente no século XIX, é quando a loucura passa a existir enquanto loucura.
A loucura não era algo que existia, vêm os saberes e poderes psiquiátricos e descobrem, e revelam, e trazem à luz do conhecimento. Não, a loucura passa a existir enquanto loucura nessa combinação entre poderes e saberes psiquiátricos. Produzir o saber sobre a loucura não é descobrir uma realidade oculta, mas produzir a própria loucura. Nessa combinação entre saber e poder, nós voltamos então a como é produtivo o poder. No caso, a conjugação entre saber e poder psiquiátrico, produzindo o que nós chamamos de loucura. O saber psiquiátrico, então, com as práticas de internação, as práticas de observação, as práticas de ordenamento e moralização, as práticas de disciplinamento, tantas delas tão parecidas com as prisões, são práticas de controle, práticas de investigação, práticas de interrogatório, porque com essa ideia de que era preciso descobrir uma natureza da loucura, uma essência da loucura, começam a ser feitas muitas perguntas, inclusive perguntas sobre a família, as origens familiares, buscando encontrar algo genético, algo hereditário. Então, são práticas em que a elaboração de saberes não pode ser desassociada do poder. O poder de vigiar, o poder de monitorar, o poder de controlar, o poder de produzir. Ok? Então, no século XIX, passa a haver a constituição de um domínio próprio, a psicologia e a psiquiatria, passa a haver a constituição do psicológico. Então, o psicológico não é uma natureza nossa, não é uma interioridade, uma essência que o saber vai lá e descobre o que já estava lá. Não, ele passa a ser constituído nesse processo. Foucault está mostrando, então, como se constitui esse campo que a gente estuda e o quanto ele é produzido por uma conjugação entre saber e poder. Vou ler um trechinho da História da Loucura para a gente visualizar como, para Foucault, essa história, primeiro de exclusão, quando aconteceram as grandes internações, e depois de medicalização, em que os espaços de enclausuramento passam a ser também espaços de estudo, de descrição, de observação, de monitoramento e produção de conhecimentos científicos, ele diz: no novo mundo asilar, no mundo do castigo moral, a loucura se converte em fato que afeta essencialmente a alma humana, sua culpabilidade e sua liberdade. Doravante se inscreve na dimensão da interioridade e, pela primeira vez, no mundo ocidental, receberá estatuto, estrutura e significação psicológicos. Então, conhecer sobre a história da loucura é conhecer sobre o que a gente passa a chamar de domínio psicológico. E então, lembrando que a proposta do Foucault, né, a gente começou a aula com esse slide, é fazer a história das problematizações, ou seja, o estado da maneira a partir da qual as coisas se tornam um problema, né? No caso, como a loucura se tornou um problema, como a doença mental se tornou um problema, como o psicológico se tornou um problema. O nosso exercício de hoje é, a partir das ideias de Michel Foucault discutidas na aula, responda: qual é a importância para a psicologia desconhecermos os aspectos históricos de conceitos como normalidade, doença mental e loucura? Ao longo da nossa aula, nós falamos como esses conceitos não se referem a uma natureza, mas são históricos, e o quanto Foucault, que trouxe esse posicionamento sobre a relação entre saberes e poderes. Então, a nossa pergunta de hoje é: qual é a importância para a psicologia de conhecermos os aspectos históricos de conceitos como normalidade, doença mental e loucura? Combinado? Qualquer dúvida, vocês anotem que a gente conversa
sobre as perguntas de vocês, tá bom? Uma boa noite.